Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. É com muita alegria que nós chegamos até você neste momento. E hoje, um programa muito especial, você vai assistir uma mensagem extraordinária que fala sobre escolhas. Quantas escolhas nós fazemos na nossa vida e depois de muito tempo, muitas vezes nos arrependemos. Mas também fazemos escolhas maravilhosas, escolhas acertadas. E esta mensagem, ministrada pelo nosso pastor titular, pastor Agostinho Basso, fala sobre as escolhas que nós fazemos. Fique conosco. Ao final deste programa, eu quero orar por você e abençoar a tua vida no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantas lutas, quantas dificuldades o nosso pai da fé, Abraão, ele enfrentou durante a sua caminhada. Mas ele não vacilou, ele não duvidou, ele não caiu, ele não enfraqueceu, ele perseverou na sua caminhada de fé. Ao ponto de chegar no livro do Gênesis, no capítulo 22, foi uma prova terrível que ele enfrentou. Quando Deus disse a ele, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem você ama, e vai à terra de Moriá, sobre um monte que eu te mostrarei, e ali oferece ele em holocausto a mim. Certamente Abraão, ele conversou com a sua esposa, ele se preparou os seus servos, fez aquela caminhada, foi até a terra de Moriá, e chegando lá, Deus mostrou o monte para ele. Ele sobe naquele monte. E lá, quando ele vai escalando aquela montanha, Isaac olha para ele e diz, meu pai. O pai disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, eis aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão certamente pensou, analisou naquele momento de dor, de sofrimento, e ele disse, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Como cristão, irmãos, como filhos de Deus, quantas vezes a minha fé e a sua fé é colocada em prova, não é verdade? Nós somos provados de uma tal maneira que às vezes parece que aquela prova, ela não termina mais, ela vai, chega numa situação que só a misericórdia de Deus. Mas Abraão, ele fez a sua matrícula na escola da fé, não se arrependeu, não voltou atrás, não desanimou, mas ele continuou aquela caminhada. E ele estando matriculado na escola da fé, ele exerceu 3 papéis importantes. Primeiramente, o papel de observador. Ali onde ele morava, perto do Rio Jordão, havia 5 reis que eram escravizados por 4 reis. 5 cidades pequenas, escravizadas por 4 cidades pequenas. E eles pagavam tributos, eram servos, mas de repente, aqueles 5 reis, 5 cidades, cansaram de estar sob o domínio daqueles 4 reis. Disseram, nós somos mais fortes, nós temos mais condições, mas não se prepararam para a batalha, não se prepararam para a guerra, nem conheciam as suas terras direito. E houve conflito, houve aquela batalha, um deles era o rei de Sodoma. E eles foram para a batalha. E os 4 reis derrotaram os 5 reis. As 4 cidades derrotaram as 5 cidades. E os moradores de Sodoma e Gomorra, que faziam parte das 4 cidades, eles fugiram para as montanhas, foram embora, perderam a batalha. Mas Ló, no capítulo 3 do Gênesis, a Bíblia fala sobre Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Fazia parte da família de Abrão. A Bíblia chama Ló de um homem justo.
Mas teve épocas que ele era meio mundano, era carnal e era amigo dos prazeres da carne. Mas a Bíblia chama de justo, então vamos ficar. Teve momentos que ele era um homem justo. E ele no capítulo 13, eles voltaram do Egito, Abrão e Ló. Chegaram, Abrão levantou um altar para Deus e orou a Deus. Naquela oração de Abrão, ali diante do altar de Deus, ele clamou a Deus e dá a entender que Deus falou com ele: Abrão, separe-se do teu sobrinho Ló. Não convém ele andar com você, não convém ele estar com você. Abrão chamou Ló e disse: Ló, faz o seguinte, nós vamos ter que se separar. O teu gado aumentou, a tua fazenda aumentou, teus empregados aumentaram, a minha fazenda aumentou, meu gado aumentou. Está havendo contenda entre os teus pastores e os meus pastores, entre os meus pastores e os teus pastores. Nós somos irmãos, por que brigar? Por que se desentender? Por que esta confusão? Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Você escolha primeiro, tome a tua decisão. E Ló, sem pensar, sem orar, sem buscar a Deus, ele escolheu. E ele foi para Sodoma. E vocês conhecem a história de Sodoma. Era uma cidade pecaminosa, povo corrompido, imperava ali o homossexualismo, a carnalidade, os prazeres mundanos, imperava na cidade de Sodoma. E Ló foi morar exatamente na cidade de Sodoma. E o rei de Sodoma, ele também foi levado como prisioneiro de guerra. Ló também foi levado como prisioneiro de guerra. Levaram Ló e toda a família de Ló foi levada ali como prisioneiro de guerra. Abraão estava na sua casa, tranquilo, na sua tenda. Ele e a família dele, ele sabia do conflito, ele sabia daquela batalha, ele sabia do que havia acontecido, mas não sabia que tinham levado Ló e a família de Ló também. A esposa, as filhas, os familiares de Ló foram levados embora. Quando avisaram a Abrão que Ló tinha sido levado, que era da sua família, que era seu sobrinho, ele tinha alguns confederados com ele, que era 2 ou 3, que eram amigos de Ló. Havia uma aliança entre eles, havia um acordo entre eles. Se atacarem você, eu vou te defender. Se atacar a mim, vocês vão me defender. Havia uma aliança entre eles. Abraão imediatamente chamou aqueles homens. Eles se reuniram. E Abraão pegou, ele tinha 318 servos que haviam nascido na sua casa, que eram seus servos. Eles fizeram aquela viagem para trazer Ló de volta. Mais ou menos 180, 200 quilômetros para alcançar aqueles 4 reis que tinham levado o seu sobrinho, que tinham levado a riqueza dele. Fizeram aquela viagem, certamente Abraão orou, buscou a Deus, clamou a Deus, se colocou nas mãos de Deus, e ele conseguiu conquistar Ló, a sua família. Abraão derrotou aqueles 5 reis, eles foram derrotados, os 4 reis foram derrotados, foram vencidos. Ele conseguiu uma grande vitória. E ele trouxe os prisioneiros de guerra de volta. Trouxe o rei de Sodoma, de Gomorra, trouxe os moradores, aqueles que estavam vivos ainda. Ele resgatou os despojos, os espólios. Ele trouxe de volta. Conseguiu salvar Ló, salvar a família de Ló, salvar ali o rei de Sodoma e de Gomorra, e ele trouxe de volta. Agora, Abraão aqui não era mais um observador, mas era um grande batalhador. A escola da fé leva a gente a ser um bom observador, mas leva a gente também a ser um bom batalhador. Você é um bom observador? Se você é, você deve ser também um grande batalhador. Abraão observou e observou. Chegou a hora de intervir, chegou a hora de agir. A fé faz exatamente isto.
faz a gente observar o terreno, medir as consequências, analisar o que a gente tem, olhar para a família da gente, olhar para aquilo que rodeia a gente, mas chega a hora de você entrar na luta, de você entrar na batalha, de você ir pela fé, fazer os teus acertos, se organizar, se preparar e ir para a batalha. Quantas vezes a gente olha, né? Satanás, os demônios querendo adentrar o nosso terreno, querendo adentrar no seio da família, querendo invadir a nossa vida material, espiritual, familiar, e ele vem. Abraão, quando ele soube do que acontecia, ele se preparou e ele tornou-se um grande batalhador. E ele foi à batalha, viajou, se esforçou, batalhou, lutou, encarou o inimigo, venceu o inimigo, subjugou o inimigo, ganhou a vitória, resgatou a família de Ló, resgatou os moradores de Sodoma, de Gomorra, os espólios, a riqueza, a fazenda, e ele trouxe de volta. Abraão agora volta e ele vem, e dá a entender assim, né, pela passagem bíblica, que ele está parado, está ali analisando, conversando, dialogando com seus 318 servos, com seus confederados, conversando, vendo o que havia acontecido, a conquista, a vitória, os milagres, o que havia acontecido. Ele estava ali agora conversando, dialogando. E é interessante quando você lê a passagem que nós acabamos de ler, 2 reis vieram conversar com Abraão. 2 reis. Um deles era o rei de Sodoma, que era Bera. O rei de Sodoma, o nome dele era Bera. E veio o rei Melquisedeque. Bera era conhecido, era o rei de Sodoma. Este rei veio para Abraão e disse: olha, Abraão, vamos negociar. Você foi o campeão, você venceu, você ganhou a vitória, mas vamos fazer o seguinte: você fica com a riqueza, você fica com o espólio, você fica com aquilo que você resgatou, pode ficar para você, mas as vidas, as almas, você devolva para mim, você entrega para mim. Abraão olhou e disse: não, eu não quero de você nem o cardaço de uma sandália, nada eu quero de você. E ele levantou as mãos para os céus e disse: que o Senhor Deus é o possuidor dos céus e da terra. Por 2 vezes foi mencionado o primeiro rei Melquisedeque, depois Abraão, dizendo que o Senhor Deus é o Senhor Deus possuidor dos céus e da terra, e tudo está nas mãos de Deus. E ele disse mais: olha, eu não quero nada de você, para que você não diga depois, que você venha dizer depois, que foi você que enriqueceu Abraão, foi você que me fez um homem próspero, que você me deu riqueza. Não, de você eu não quero nada. Se as pessoas quiserem ir, fica a critério deles, mas eu não quero nada de você. E ele louvou a Deus e agradeceu a Deus pela vitória. Esta foi a proposta do rei de Sodoma. Mas Melquisedeque, no Velho Testamento, é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o nome da mãe, do pai, não tem a genealogia dele, não tem a história dele, só fala de Melquisedeque, rei de Salém, rei da justiça, rei da paz. Era um homem de Deus, era um servo de Deus, a figura do Senhor Jesus no Velho Testamento, sacerdote do Deus Altíssimo. Muitas e muitas vezes Jesus se revelou no Velho Testamento, não se apresentando com este nome, o Senhor Jesus Cristo. Mas o 4º homem da fornalha de fogo ardente, quem era? Era Jesus. Aquele que se apresentou para Abraão, que vieram em 3. Um deles era o Senhor Jesus, dizendo para Abraão: olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. 2 foi com Abraão até Sodoma e Gomorra, mas um deles voltou, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
aquele que se apresentou para Josué, dizendo a Josué, quando ele havia tido uma grande vitória, havia passado o Rio Jordão, Josué estava feliz, realizado, alegre. Ele olha um varão que vem em direção a ele com uma espada na mão. Josué, encorajado, diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse: não, Josué, eu sou príncipe de quem? Dos exércitos celestiais. Era o Senhor Jesus que estava ali. Muitas vezes Jesus se revela a mim, Jesus se revela a você de uma maneira que você não entende, que você não conhece. Muitas vezes nós hospedamos anjos em nossa casa, achando que é um homem, que é uma senhora, que é um irmão, que é uma irmã, e de repente é um anjo de Deus enviado por Deus para nos abençoar, para trazer a saúde, para trazer a cura, para trazer a bênção, para trazer a vitória na nossa casa. Você olha, é uma pessoa diferente, é uma maneira diferente. Você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus, você pensa que é um ser humano, é um anjo de Deus que está na tua casa. Amém? Amém? Graças a Deus. Muito bem. Abraão rejeitou a oferta de Bera, o rei de Sodoma. Não, ele disse não. Este rei simboliza o mundanismo. O rei de Sodoma simboliza o pecado, simboliza as trevas, simboliza o mundanismo, simboliza aquilo que é contra a palavra de Deus. Você, se for estudar o problema de Sodoma, era onde imperava o homossexualismo. De uma tal maneira, eles pecaram contra Deus, que Deus resolveu destruir aquela cidade. Mandar fogo dos céus, queimar aquela cidade por causa do pecado. Deus não se agradou, destruiu Sodoma e Gomorra. Mas chega outro rei, o rei Melquisedeque, e ele oferece a Abraão o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, que simboliza a santa ceia do Senhor. E Abraão prontamente aceita aquela oferta de Melquisedeque. Então, o pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus. Mas antes dele tomar o pão, dele tomar o cálice, ele pega o seu dízimo, o dízimo do espólio, dos despojos, ele pega o dízimo, ele oferece a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Biblicamente, a Bíblia ensina o seguinte, que o menor é abençoado pelo maior. O maior abençoa o menor. Abraão não era amigo de Deus, não era um homem de Deus, não era um servo de Deus, que andava na presença de Deus, pai da fé, mas Melquisedeque, na hierarquia espiritual, estava acima de Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo. Perguntaria, aonde ele apareceu? Não sabemos. A verdade é que ele apareceu. Por que ele apareceu? Também não sabemos. A verdade é que Abraão veio de uma guerra, Abraão veio de uma batalha, Abraão foi à guerra, viajou, batalhou, arriscou a própria cabeça dele, foi à batalha, guerreou, venceu o inimigo. E agora Deus envia Melquisedeque para abençoar Abraão. Você tem guerreado na tua vida espiritual, irmão? Quem tem enfrentado lutas, seja qual for a área da sua vida, levante a mão. Você tem enfrentado luta, tem chorado nesses últimos dias, tem derramado lágrima nestes últimos dias. Você tem enfrentado grandes desafios, problemas têm se levantado contra você nestes últimos dias. Tem, levante a mão, irmão, tem enfrentado lutas, problemas na vida espiritual, problemas na família, problemas no trabalho, problemas de negócios, problema de saúde, problema com filho, problema com filha. Quantas guerras nós enfrentamos, quantas batalhas nós enfrentamos, e muitas vezes a gente fica, a lamentar,
a chorar e a pensar, mas eu estou só, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não olha mais para mim? Será que Deus não me abençoa? Certamente, Abraão, desta batalha, ele trouxe as cicatrizes, ele trouxe as marcas, o cansaço, desafio, talvez quase morreu, talvez quase perdeu a batalha, e ele estava ali agora agradecendo a Deus, porque Deus guardou, Deus protegeu, Deus lhe deu a vitória, Deus era com ele, e ele estava ali agora louvando e agradecendo a Deus. Ele olha e vem em direção a ele, caminhando em direção a ele, o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, vem em direção a ele. E o Melquisedeque transmite aquela saudação, ali conversa com Abraão, oferece a ele, antes dele pegar o pão ou vinho, Abraão entrega os dízimos. Por que ele entregou os dízimos? Porque Abraão sabia que Deus era o possuidor dos céus e da terra. Ele estava ali em obediência a Deus, devolvendo a Deus o que era de Deus. O dízimo que Abraão entregou aqui foi bem antes da lei. Eu creio que, biblicamente falando, é a primeira vez que a Bíblia fala sobre o dízimo. A primeira vez, imagino eu, não está escrito, mas a gente lendo, a gente passa a entender, que quando Deus disse para Adão e para Eva, olha, não coma daquela árvore que está no meio do jardim, árvore da ciência do bem e do mal. Eu considero aquilo como o dízimo de Deus. Era a propriedade de Deus, pertencia a Deus, não era para cobiçar e não era para comer daquele fruto porque pertencia a Deus. Mas que a Bíblia fala sobre o dízimo, é a primeira vez, bem antes da lei. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, dos espólios, dos despojos que ele trouxe, ele entrega, e ele participa do pão. Irmãos, será que Abraão tinha consciência o que simbolizava aquele pão? Será que passava na mente de Abraão que um dia o Messias viria ao mundo, iria nascer, ia ser o Cristo, ia ser o Senhor, iríamos participar do pão, do sangue do Cordeiro? Não sabemos, talvez sim, talvez não, mas a verdade é, ele comeu o pão e ele bebeu o cálice simbolizando o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Há uma passagem, uma referência, que o Senhor Jesus disse, que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou com o dia do Senhor. Quem sabe lá seja esta referência bíblica, que ele viu o dia do Senhor e se alegrou com o dia do Senhor. Mas a verdade é que ele foi abençoado por Melquisedeque. Ele recebeu a bênção, ele foi vitorioso e ele estava louvando a Deus e agradecendo a Deus. Nesta noite, meus irmãos, nós estamos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos imaginar, eu tenho vindo de uma guerra, você tem vindo de uma guerra, tem ou não tem? Tem enfrentado lutas? Na nossa caminhada terrena, na nossa jornada, cada dia que passa, nós enfrentamos problemas e dificuldades. Alguns são vitoriosos e vencedores, nem todos. Quantos que têm aceitado, não é? A oferta do rei de Sodoma, que simboliza o mundanismo, a facilidade, enriquecer com facilidade, ter muitas vantagens terrenas e mundanas. Quantas ofertas Satanás tem feito a mim, tem feito a você? Ele é um grande negociador. Ele pretende roubar a minha salvação, roubar a tua salvação. A intenção de Satanás é desviar o homem e a mulher da fé. Quantos desanimam, quantos fracassam, quantos caem,
Quantos já perderam o ânimo da oração, da leitura da palavra, não tem mais prazer na oração, não tem mais prazer na leitura da palavra, não tem mais prazer de estar na casa de Deus. Tamanhas são as lutas e as dificuldades. Mas se a gente confiar em Deus, Ele nos dará a vitória. Nós devemos aprender a dizer para o diabo: não, eu não aceito as tuas ofertas, não aceito de negociar com você, não concordo com as tuas ideias, não aceito aquilo que você me oferece, porque o meu Deus é o possuidor dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não faça negócio com Satanás. Não aceite as ofertas do rei de Sodoma, porque ela pode trazer alegria momentânea, mas logo, logo ela vai trazer as suas consequências. Quantos que já perderam a fé? Quantos que negociaram com o rei de Sodoma? Quantos que aceitaram as suas ofertas e hoje estão prostrados, hoje estão caídos? Que bom estarmos juntos e sermos tocados pela palavra de Deus. Eu tenho a convicção de que esta mensagem abençoou a tua vida. E no próximo programa você vai assistir a continuação desta palavra. Eu gostaria agora de orar por você e abençoar a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, quantas decisões nós temos que tomar a cada dia, quantas escolhas nós temos que fazer. Nós muitas vezes não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que virá no porvir, mas o Senhor conhece todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões acertadas. Dai-nos o rumo, dai-nos a direção. Eu quero apresentar a Ti todos aqueles que nos assistem neste momento. Todos nós dependemos da Tua graça, dependemos da orientação preciosa do Teu Espírito Santo. Nos livra de escolhas erradas, de decisões erradas, para que possamos ter uma vida abundante, uma vida de paz na Tua presença. Fica com todos nós, abençoa o lar, a família, o trabalho e cada vida que nos assiste neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E eu não poderia terminar este programa sem fazer o convite para que você venha conhecer a quarta igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos de braços abertos para te receber aqui no bairro do Capão da Embuia, Rua Delegado Leopoldo Belzac, 1303. Um forte abraço e até o próximo programa, em nome de Jesus.